Olá, meu aluno do curso BM Educacional. Uma boa noite a todos vocês. Antecipadamente, só estou querendo dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, que vocês estão fazendo uma grande falta aqui conosco. Eu sou a professora Neida Flecha, trabalho no curso BM com a disciplina Sistema Único de Saúde, o SUS, e nada mais importante do que neste momento que o mundo se encontra, nós atentarmos para essa disciplina. Prometi para vocês uma apostila com questões, não é? Disse para vocês que eu adoro questões, tanto é que vocês estão em mãos, espero que vocês estejam já, se não, busquem no grupo do WhatsApp, busquem na plataforma, que já está disponível desde ontem, 55 questões. Dessas 55, hoje nós tentaremos resolver as 20 primeiras que fazem menção à Constituição Federal. Então, diante disso, vamos fazer uma pequena revisão. Você já trabalhou comigo artigo por artigo, eu tive a cautela, o cuidado de preparar um resumo para você, um mapa mental baseado no que nós já comentamos, né? Em sala, já explicamos todos os artigos, todos os parágrafos, todos os incisos, mas só a título de lembrete, nós vamos recapitular os tópicos mais importantes, que eu acredito que se você já fez uma leitura em casa, já tentou resolver as questões sozinho, identificou. Todas essas questões que estão nas suas mãos, eles são de concursos anteriores. Tem questão da banca IBFC, que é a banca mascotada para a realização do teu concurso, que ocorreu agora em fevereiro. Concurso da IBFC Nacional, o concurso da IBFC Uberlândia. Agora, dia 1º de março, houve a prova de Recife, e também aí já estão as questões de Recife. Então, é o momento de você treinar. Falei para ti que tem que trabalhar a lei, discutir palavra por palavra, porque a banca vai, muitas das vezes, focada na letra da lei, mas é necessário você ter um processo de revisão. Revisar com uma certa constância aquele conteúdo já dado e treinar. Treinar bastante através de questões. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, inicialmente, a Constituição Federal, já comentei contigo que o marco na história do Brasil, da saúde pública no Brasil, foi a reforma sanitária. Na década de 70, a população inconformada com as condições de saúde que era ofertada para a grande maioria da população, só tinha direito à saúde, quem tinha um vínculo com a Previdência, quem era trabalhador, eles se reivindicaram, né? Eles discutiram temáticas relacionadas à saúde e a reforma sanitária foi o foco desse processo. O resultado dessa reforma foi ela culminou, na verdade, o pensamento dela culminou na 8ª Conferência de Saúde, que ocorreu em 1986. E uma das propostas dessa conferência foi justamente a criação de um Sistema Único de Saúde. Então, você sabe que o nosso SUS, ele nasceu aqui nesse artigo. Então, esse artigo é que traz o conceito de saúde e representa o nascimento do SUS. Você sabe que o SUS foi constituído aqui e ele foi regulamentado 2 anos após, 1990, nas leis orgânicas. Uma que nós já trabalhamos, a 8.142, e outra que futuramente vamos trabalhar, a 8.080. Então, esse é o contexto histórico. Na Constituição de 88, pela primeira vez, foi dado espaço para essa temática saúde. Só que tu sabes, meu aluno, que saúde, na Constituição, ela está entrelaçada a outros dois elementos. E eles três compõem o que nós chamamos de seguridade social. Então, a minha Seguridade Social na Constituição, e ela está disposta nos artigos 194 e 195, ela elenca 3 elementos: saúde, previdência social e assistência social. Focando no artigo 194, ele vem trazer informações com relação aos objetivos da Seguridade Social. E tu sabes, já trabalhei contigo, forma de memorização, não consegue memorizar o texto completo, foca na primeira palavra que você relembra. Então, universalidade. Universalidade, então, universal, atendimento para todos, e a Seguridade busca identificar o maior número de riscos sociais, tanto da Previdência, da assistência e da saúde, e buscar a forma de solução desses riscos e que toda a população tenha acesso. Não esquece, saúde, direito de todos. Previdência, direito somente daqueles que contribuem, dos trabalhadores, daqueles da carteira assinada,
assinada. E assistência, quem tem direito? Aqueles que comprovadamente são necessitados e não necessita de contribuição. Então, universalidade, uniformidade e equivalência dos benefícios da zona rural e urbana. Então, na história do SUS, por muito tempo houve uma variação. Geralmente, aquele trabalhador rural, ele ganhava os valores dos benefícios reduzidos comparado ao urbano. E aqui a Seguridade diz que não, que tem que ser o mesmo benefício e que ele tem que ter o mesmo valor. Seletividade e distributividade é o que nós estamos vivendo hoje. A saúde hoje está em pânico, selecionando os principais problemas. Por que a campanha da gripe foi antecipada? Porque eles identificaram que a campanha seria necessária para diminuir o índice de contaminação por gripe, porque a sintomatologia da gripe é semelhante ao coronavírus. Então, interessante que esse indivíduo não gripe, porque senão ele pode superlotar uma unidade de saúde e dificultar o diagnóstico daqueles que realmente estejam com coronavírus. Então, o Ministério da Saúde selecionou um problema, distribuiu, vai demandar recursos financeiros para a resolução desses problemas nas regiões onde eles estão mais presentes. Equidade é a lenda, não é? Quem ganha mais? Equidade no atendimento é de uma forma. Quem precisa de um atendimento diferenciado vai ter a prioridade. Aqui na minha Seguridade é com relação à equidade na contribuição. Então, quem ganha mais, consequentemente, contribui com mais. Irredutibilidade. De forma alguma, os valores dos benefícios podem ser reduzidos. Então, nunca uma aposentadoria pode reduzir. Ela pode até não ser aumentada, mas reduzir, jamais. Diversidade na base de financiamento. Vamos ver que vários indivíduos contribuem para o financiamento da Seguridade. Vários. Empregado, trabalhador, a gente vai ver todos os outros elementos. Por isso que é diverso. E o caráter democrático e descentralizado. A Seguridade ela é composta por esses três elementos, mas eles são democráticos, eles são descentralizados, ninguém é dependente de ninguém. Então, na história da saúde, só tinha acesso à saúde quem contribuía para a Previdência. A Previdência se sobressaía. No contexto da Seguridade, não. Elas são complementares, integradas, porém elas são independentes. Cada uma tem seu plano de gestão, cada uma tem orçamento, cada um tem seus problemas e cada um tem sua tática de desenvolvimento. Por isso que é caráter democrático. E não esquece que ela tem uma outra característica de gestão. Ela é quadripartite. Daqui a pouco nós vamos resolver uma questão referente a ela e trabalharemos com mais calma toda essa temática. Agora, o artigo 195, dando continuidade nos artigos da Constituição. 195 trata do financiamento da Seguridade, e você verá que várias questões do nosso simulado contêm questões referentes a esse artigo. Então, trabalhamos que o financiamento da Seguridade ele é feito de forma diversa, diversidade, são vários elementos. Vimos que o empregador, a empresa, contribui para a Seguridade através de que elementos? Através da folha de salários e, cuidado, a Constituição faz um detalhamento, folha de salário, mesmo daqueles sem vínculo empregatício. E vai ser pegadinha em algumas questões mais tarde. Receita é descontado da receita e do faturamento da empresa e também do lucro. Então, através desses três mecanismos, a empresa contribui. Empregado também é descontado do contra-cheque dele, da folha de pagamento dele, há um certo desconto na alíquota referente à Seguridade. Concursos de prognósticos, trabalhamos que são os jogos lotéricos. Então, Mega Sena, todos aqueles jogos de cunho de sorte, jogos legalizados, vale ressaltar, eles contribuem com um certo percentual à Seguridade. E as importações. Os produtos que são importados do exterior sempre vem um imposto referente ao que será destinado à minha Seguridade. Então, esses são os elementos que contribuem. Você sabe que o artigo fala que a Seguridade será financiada por toda a sociedade, pela União, pelo Estado, Distrito Federal e município, e por outras contribuições sociais. Essas outras contribuições sociais são justamente essas que nós acabamos de trabalhar. Cuidado que a lei ela faz algumas ressalvas, ela vem com 14 parágrafos. Alguns deles fazem menções, por exemplo, produtor rural, pescador artesanal, em regime de produção familiar, eles contribuem para a Seguridade. Eles, os
cônjuges contribuem. Nenhum benefício pode ser criado sem uma fonte de custeio prévio. Então, para um benefício ser criado, um serviço, é necessário estar definido qual das três vai ser responsável pelo financiamento contínuo. Então, se criou, por exemplo, um novo benefício, quem vai ser o responsável de suprir para todos aqueles que têm direito? A saúde, a previdência ou a assistência? É necessário esse detalhe também. Com relação ao 196, o artigo de extrema importância, nascimento do SUS, conceito de saúde. Então, saúde é direito de todos e dever do Estado. Ele será garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ele será de acesso universal e igualitário. Qual a finalidade desse serviço? Que ele evite os riscos de agravos e de outras doenças e que garanta promoção, proteção e recuperação. Esse é o famoso 196, onde nasceu o SUS, e nós também veremos questões referentes a ele. 197 trata da regulamentação, controle e fiscalização. E falei para ti que esse 197 tem algumas pegadinhas. Ele diz que as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Esse serviço de saúde será regulamentado, fiscalizado e sofrerá controle. Todo esse processo pode ser... E aí vem a pegadinha. Será feita de forma direta ou através de terceiros. Esses terceiros, pessoas físicas e jurídicas de direito privado. E aí a banca vem e diz que pessoa física e jurídica é de direito público, e justamente essa palavra torna a questão errada. Então, cuidado, é relevância pública, mas esses terceiros que também participam, pessoa física e jurídica, não são de direito público, são de direito privado. Com relação ao 198, artigo de extrema importância, ele vem traçando as diretrizes do SUS. No histórico do SUS, já trabalhei com vocês em sala alguns princípios, né? Os princípios organizativos, os princípios doutrinários, e a Constituição vem e faz menção a algumas diretrizes de extrema importância. Só que no caput do artigo 198, ele já fala: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada. Primeiro princípio do SUS, hierarquizada. Segundo princípio, esse sistema será único, e daí embasado em 3 diretrizes. Primeira, descentralização, que nós trabalhamos. União, Estado, município terá cada um suas atribuições, suas responsabilidades. O serviço será descentralizado. Atendimento integral, cuidado com o atendimento integral, que a Constituição diz que, primariamente, o foco do SUS é o quê? Em ações preventivas. O interessante é que o indivíduo não adoeça, mas se ele adoecer, também será garantida a ação curativa. E, por último, a última diretriz, a participação da comunidade. Sabes que nós já trabalhamos na aula passada que a participação da comunidade, ela se delineia, ela se manifesta através de 2 instâncias, que nós veremos nas questões futuras. Quais são as instâncias? Conselho de Saúde e Conferência de Saúde. E aí nós finalizamos as diretrizes. Mas esse 198 também fala dos investimentos. Não esquece que a União contribuirá no mínimo com 15%, o Estado no mínimo com 12% e o município no mínimo com 15%. Não esquece desse detalhe que mais tarde ele também será cobrado. Esse 198 também faz menção aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Fala que eles serão contratados através de processo seletivo público e que eles podem perder o cargo, eles podem ser exonerados em 3 situações que nós comentamos em sala: através de processo judicial transitado em julgado, quando não cabe mais recurso; através de processo administrativo, por eles terem cometido alguma falha no serviço, né, na administração pública; e quando a ficha de avaliação deles, né, o procedimento por conta da avaliação periódica de desempenho, foi insatisfatório. Então, essas 3 situações levam o ACS e o ACE perderem seus cargos. 199 fala da iniciativa privada. Você, meu aluno, sabe que é permitida a participação da iniciativa privada no SUS? É, né? Comentamos que é. Mas não esquece da palavra-chave, de forma complementar.
participa de forma complementar. Fala também que é vedada a destinação de recursos públicos e auxílios para as instituições privadas com fins lucrativos. Te falei que a iniciativa privada pode participar de forma complementar, mas tem duas instituições que elas têm prioridade. Quais são elas? As filantrópicas e as sem fins lucrativos. Cuidado com outro parágrafo que vem nesse artigo. Ele fala da participação do capital estrangeiro no SUS. Cuidado que eu vou te falar. Capital estrangeiro, em regra, é vedado, é proibido, em regra. Mas aqui na Constituição fala, salvo nos casos previstos em lei. Casos esses que nós veremos mais tarde na Lei 8.080, que eu já citei para ti, questão de financiamento de capital estrangeiro, focando em ações de planejamento familiar. É permitido. Então, a título de exceção, a regra é que ele não atue. E a lei também fala, um desses parágrafos, sobre a questão que facilita a remoção de órgão, tecido, substâncias humanas, e tu trabalhaste comigo que, com relação a essa temática, é vedado todo tipo de comercialização. Então, 199 se baseia nesses elementos. E, por último, o meu artigo de extrema importância, um dos mais pedidos na prova, que trabalha as competências do SUS. E aí as competências? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias, não é? Os hemoderivados, os imunobiológicos, os insumos, é competência do SUS. Executar as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos. O SUS se preocupa com a nossa capacitação. Na Lei 8080, nós trabalharemos várias temáticas na qual o SUS foca na qualificação do profissional. Participa também da formulação da política das ações de saneamento básico. Falei que o saneamento básico ele não é uma área diretamente de responsabilidade da saúde, mas ela interfere diretamente na saúde. Então, o SUS tem uma certa participação na formulação de sua política. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos e bebidas e água para o consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte e guarda dos psicoativos, dos tóxicos e, por último, colaborar na proteção do meio ambiente. Cuidado com o final da frase, que é pegadinha em questão, nele compreendido o do trabalho. Então, você vê comigo no artigo 200, 8 incisos. Esses 8 incisos, você constantemente vai verificar, eu repetindo em sala de aula várias vezes, quando nós formos trabalhar a Lei 8.080. Então, 8080 é de 90, esse artigo é de 88. A Constituição dá a base para a produção de novas leis. Quando a Constituição fala dessa diretriz, participação da comunidade, ela está dando um indício que haveria a necessidade da elaboração de uma nova lei, que tratasse mais aprofundado desse tema. E houve essa lei? Houve. A 8.142. Quando ela fala das competências do SUS, ela te dá de forma superficial apenas 8 elementos que são competências dele, mas que mais tarde foi elaborada a Lei 8.080, de 90, e ela vem delineando vários outros tópicos. Então, essa é a ideia geral da minha Constituição, são os 7 artigos que têm grande importância e que é um dos primeiros assuntos solicitados no edital de qualquer concurso da área da saúde. Então, nesses artigos, nós temos que ter cuidado sempre, a cada ano, estar reformulando, atualizando, porque a Constituição sofre emendas constitucionais. Te falei que ano passado, na tua apostila, tem os tópicos em negrito, não tem? Sim, tem. Foram justamente aqueles que foram inseridos ano passado, na última emenda constitucional. Então, atenta para isso. Daqui a pouquinho, já vamos começar a resolver as 20 questões referentes a esses artigos, e tenho certeza que você acertará e tem a obrigação de acertar pelo menos, deixa eu ver, 17, tá? Vou te dar um desconto. 17 das 20 você tem a obrigação de acertar. Já a gente resolve. Prontinho, meu aluno, acabamos de revisar todos os artigos da Constituição que você tem que saber, do 94 a 200. Agora chegou a melhor parte, aquela parte que eu te falei que você tem que aprender a fazer com rotina. Todo dia resolva questões. Esse é o grande diferencial na tua aprovação. Revisa, vê o assunto com o professor pela primeira vez, revisa e já treina, porque é o momento de errar agora, o momento de chorar é agora, mas com os erros você vai aprender e no dia a banca não vai te dar uma rasteira, eu te garanto. Então, diante disso,
disso, já conseguimos relembrar. Vamos resolver, você está com a sua apostila em mãos, vamos resolver as 20 questões, provavelmente o tempo será compatível, e daí depois a gente segue para a Lei 8.142. Primeira questão com relação aos artigos da Constituição. Primeiro, a questão diz o seguinte: a Constituição Federal, ao prever, e aí é uma questão bem interpretativa, cuidado que a IBFC trabalha com essas questões, nem sempre é letra da lei, tem situações que ela contextualiza para você. A Constituição Federal, ao prever que as contribuições sociais do empregador, então tu já percebes que ele está falando provavelmente aqui da Seguridade, ou é 194 ou é 195, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural no mercado de trabalho. Está aplicando o princípio e aí eu te falei que no SUS, princípio, objetivo, diretriz, eles acabam se confundindo, acabam tendo o mesmo raciocínio. Aqui ele fala princípio, mas você viu comigo isso chamado de objetivo. Então, ela cita para você um parágrafo, ela faz menção a uma questão de empregador, e ele diz que essa empresa, dependendo do porte dela, trabalhamos isso. É um daqueles 14 parágrafos que nós vimos aqui no 95. Dependendo do porte da empresa, da quantidade de funcionário, da atividade que aquela empresa desenvolve, administra, ela acabará participando com uma distribuição de recurso, com uma doação de recurso, alíquotas maiores. Então, quanto maior o porte, maior a questão da contribuição para a Seguridade. Então, diante disso, nesse contexto, quando a lei faz menção a isso, ela adota o princípio da universalidade. Será que faz menção à universalidade? Será que é seletividade e distributividade? Será que é equidade na forma da participação do custeio? Será que é irredutibilidade do valor dos benefícios ou é diversidade? Fácil, né, aluno? Sei que você já acertou, já marcou, já até corrigiu. É a letra C. Equidade na forma de participação. Resumindo, empresa de maior porte provavelmente tem o quê? Um lucro maior, certo? Tem um número grande de funcionários, porém ela tem condição de manter. Então, não é justo que uma empresa de grande porte contribua com o mesmo percentual que uma de pequeno porte. Quem ganha mais, contribui com mais. Então, nesse raciocínio, a letra certa é a letra C, e o princípio que ela faz menção é o da equidade na forma de participação no custeio. Bem fácil essa questão. Todas as questões de provas passadas da saúde. Segunda questão, novamente Seguridade, já te dou uma dica, eles adoram Seguridade Social, tá? Cuidado com o 94 e com o 95. Segunda questão, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, te falei isso, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município e das seguintes contribuições sociais, exceto, então tu vistes comigo, foco agora no financiamento no 195, tu vistes comigo quais são essas outras contribuições sociais. Vamos atentar para esses incisos aqui. Exceto, não esquece que a banca está pedindo a questão errada. Então, a letra A diz o seguinte, do empregador, e aí você já pensa que talvez possa estar correta, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço. E aí eu já te dou a resposta. Essa é a questão errada. Por quê? Olha o final da frase. Desde que haja vínculo empregatício. E ainda há pouco, revisando o conteúdo, eu foquei para ti. A banca adora esse detalhe. Eles vão contribuir aqui na folha de salário, mesmo daqueles indivíduos nos quais não apresentam vínculo empregatício. Então, a resposta certa seria sem vínculo. A questão aqui fala que é necessário haver o vínculo. Então, tu já identificastes a questão errada. As outras marca a letra A. Letra B, do empregador, da empresa e da entidade a ele equiparada, incidente sobre receita e faturamento, está certo. Do empregador, da empresa e da entidade, incidente sobre o lucro, está certo. Sobre a receita de concursos e prognósticos,
Está certo também. E do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Certíssimo. Então, revisando agora o 195, essa questão foi bem interessante. O foco era apenas aquele finalzinho da frase que eu te alertei na hora da explicação. Tranquila também essa questão. Quer dizer, nem tanto, não é? Um tanto que técnica. Terceira questão.